Livro do profeta Jeremias, capítulo 12, o versículo é o de número 5. Glória a Deus. Nós vamos ler apenas a parte A, para adiantar. Capítulo 12 de Jeremias, versículo é o de número 5. Diz o texto sagrado: se te fadigas correndo com homens que vão a pé, se te fadigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Se te fadigas com homens que vão correndo a pé, como poderás competir com os cavalos? Glória a Deus. Diga para o seu irmão bem forte assim: quem é chamado, tem limites. Hoje você conhecerá os limites de um chamado, de um escolhido. E você é escolhido. Você tem limites. Mas o Deus que te chamou não tem limite. Este clima espiritual. Meus amados, como eu tenho 2 dias, hoje eu vou dar um breve resumo e, se permitir Deus, nós terminamos amanhã a mensagem, continuamos, ou se Deus quiser, falaremos de outra palavra. Estamos aqui na direção do Espírito Santo. Meus irmãos, nós então temos aqui diante de nós um texto que fala muito dos limites de um chamado. Essa temática que o Senhor colocou em meu coração para pregar nesta noite, nesta conferência missionária, uma mensagem que está ardendo em meu peito. E nós, para entendermos um pouquinho, porque é que Deus aqui que está dando uma resposta para o profeta Jeremias. Por que Deus está dando essa resposta? Deus está dando uma resposta para Jeremias, e na verdade essa resposta está em forma de pergunta, porque o profeta tinha chegado nos seus limites, e ele vai perguntar, ele vai fazer algumas perguntas para Deus, e Deus então vai lhe dar uma resposta fazendo outra pergunta. Mas a resposta de Deus com esta pergunta é uma resposta que vai além das expectativas do profeta, porque ele achou que era o fim, ele achou que tinha se acabado, mas Deus vai responder para ele de uma forma que vai deixar entendido que não acabou, que não terminou, que Jeremias tinha chegado no seu limite, mas não tinha chegado no limite de Deus. Quantas vezes eu e você achamos que chegou ao nosso limite, aí começamos a questionar a Deus, começamos a perguntar a Deus, e começamos a comparar a nossa vida com a vida dos próximos. Foi assim, se você ler o versículo de número 1, 2 e 3 do livro de Jeremias, capítulo 12, Jeremias está indagando a Deus, Jeremias está entrando num pleito contra Deus, Jeremias está entrando numa briga contra Deus, porque Jeremias começa a observar o que estava em sua volta, começa a observar o ímpio, começa a observar os falsos profetas, começa a observar os reis, começa a observar os sacerdotes, e ele percebe que muitos levavam a sua vida de qualquer maneira, mas prosperavam. Aí o profeta olha para a sua própria vida e vê que ele faz a vontade de Deus, e vê que ele profetiza segundo não o que ele quer, não o que ele acha, não o que o homem quer, mas segundo o que Deus quer. Mas ele olha em sua volta, olha em suas condições, ele olha o seu físico todo arrebentado, machucado, ferido, ele olha a sua casa, ele olha os seus antigos amigos, ele olha os sacerdotes, ele olha os príncipes, ele olha os reis, ele olha o povo, e vê uma perseguição ao ministério profético que Deus lhe entregou. Então ele quer desistir, então ele vê o limite, então ele indaga a Deus dizendo: tu prospera o ímpio, e a mim eu estou ferido. De tal forma que no capítulo 20 o profeta Jeremias vai dizer: eu estou iludido. No versículo 7, iludiste-me, ó Deus, olha só o ímpio, olha como eles prosperam, e o Senhor às vezes coloca até a tua palavra na boca dele, e eu aqui estou iludido. Mas Deus vai mostrar para o profeta que quem chamou não tem limites, quem chamou capacita, quem chamou está dizendo para você nesta noite: você acha que é o fim, você acha que acabou, mas quem dá a última palavra, quem começou a boa obra, é fiel para terminar.
preciso correr. E o contexto da chamada de Jeremias, para entendermos o seu limite, está no capítulo 1 do profeta Jeremias. A partir do versículo 1 diz assim: palavras de Jeremias, filho de Ilquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote. Anatote era uma terra que ficava a cerca de 5 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Esta terra era uma terra ocupada por alguns dos sacerdotes que viviam numa terra que estava na terra dos benjamitas. Benjamim significa filho da mão direita, o filho da confiança, o filho de Jacó que nasceu em sua velhice, para transferir, ou para melhor, como dizendo, para colocar um consolo no coração de Jacó, porque estava substituindo a dor que Jacó tinha sentido, porque ele achou que tinha perdido José. Então, na sua velhice, Benjamim nasceu. Mas quando Benjamim nasceu, Raquel, que era a esposa de Jacó, quando ela vai dar à luz a um filho, ela sente dores de parto, e ela percebe que está morrendo. Então ela coloca o nome do filho Benoni, filho da minha dor. Mas quando a alma vai saindo de Raquel, e ela coloca o nome do filho, filho da minha dor, ficaria uma marca na vida daquele menino, porque Raquel estava morrendo, mas Benoni estava nascendo, e ficaria com aquela marca para o resto da sua vida. Mas quando ela morre, então Jacó muda o nome do menino. Não se chamará Benoni, filho da minha dor, mas se chamará Benjamim, filho da minha mão direita. Porque não importa como você começou, pode ter começado com dor, pode ter começado com sofrimento, pode ter começado se arrastando, mas o importante é que você será o filho da mão direita. Olhando para Jesus, isso aqui é profético. Jesus na cruz só via sofrimento. Jesus estava esbofeteado, como o profeta Jeremias vai ficar. Jesus estava sofrendo. Olhando para ele, era um homem de desprezo, um homem de dores, de sofrimento. Mas ao terceiro dia, ele ressuscita como Benjamim e se assentou à destra de Deus Pai. Ele morre como Benoni, mas termina como Benjamim. Você pode estar aqui como Benoni, entrou por essas portas, mas sairá daqui nesta noite como filho da mão direita. O exaltado do Senhor, só quem crê, levanta a mão, exalte, adore a Deus que já está na casa. Uma presença de Deus aqui nesta noite. Jeremias é da terra de Benjamim. Ele cresce na terra de Anatote. Anatote significa o Senhor responde orações, ou orações respondidas. Olha só que interessante. E ele é filho de Ilquias, um sacerdote. O Senhor é a minha porção. Ilquias estava orando na terra de Anatote. Ilquias estava pedindo para si um filho. Só que este filho, antes que Ilquias pedisse, antes que Ilquias orasse, antes que Ilquias projetasse, este filho já tinha nascido no coração de Deus. Este filho era um projeto de Deus. Antes mesmo que ele fosse formado, antes da formação, antes de vir a ideia do seu pai, já veio na ideia de Deus, já veio nos pensamentos de Deus, já nasceu como um projeto. Eu quero dizer para você nesta noite, que você não é projeto do homem, você não é projeto de uma mulher, você não foi planejado pelo homem, você foi planejado por Deus. O homem pode ter acordado com você, mas antes das orações, Deus já tinha um projeto. Mas Deus responde a oração de Ilquias. Deus dá uma porção para Ilquias. Só que o tempo em que Jeremias vai nascer não era um tempo propício, não era um tempo bom, era um tempo ruim, porque os reis que tinham passado em Judá fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Se você olhar no livro das crônicas, você vai perceber livro das crônicas e livro dos reis, é como se fosse um diário dos reis de Israel. Ele não só cita as cronologias, ele não só cita os nomes,
mas ele cita também, a genealogia, ele cita também o que os reis fizeram, o que os reis realizaram em Israel, e muitos realizaram principalmente no norte de Israel, e também no sul em Judá, aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor, e não andaram segundo o caminho de Davi, seu pai. Davi era a medida, Davi era a porção em que Deus media. Se os reis andavam bem diante dos olhos do Senhor, faziam o que era bom, ou se faziam o que era mal. Muitos reis passaram em Judá, e a maioria deles caíram na galeria dos reis que fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então Jeremias vai nascer num tempo de idolatria. Jeremias vai nascer num tempo em que o pecado e a promiscuidade se multiplicava. Jeremias vai nascer num tempo em que os sacerdotes estavam corrompidos. Jeremias vai nascer num tempo em que os reis estavam corrompidos. Jeremias vai nascer num tempo em que o povo estava corrompido. Mas sempre quando uma nação se corromper, pode faltar tudo, só não falta uma coisa. O que falta? O que não falta é sempre um homem ou uma mulher que se coloca na brecha. Num tempo em que a sociedade estava corrompida, no tempo em que os sacerdotes estavam corrompidos, a religião, no tempo em que o governo estava corrompido, Deus conta com os seus profetas. Deus conta com os seus projetos, porque o homem pode achar que está no controle, o homem pode achar que está à frente, mas Deus não perde o controle. É por isso que Daniel capítulo 4 versículo 17 diz: o Altíssimo tem o domínio sobre o reino dos homens e coloca quem ele quer, e até os mais pequeninos do homem ele levanta e coloca, porque Deus escolhe quem ele quer, na hora que ele quer e no tempo em que ele quer. O tempo não é propício, o tempo não é favorável, mas Deus vai levantar o profeta para dizer não a vontade do homem, mas a vontade de Deus. E Deus está contando com uma geração, Deus está contando com homens, com mulheres cheios do Espírito Santo, para pregar não a vontade do homem, mas para pregar a vontade de Deus. Você não é fruto da vontade do homem, você é fruto da vontade de Deus. Só quem crê diga glória, só quem crê diga aleluia, porque Ele está aqui nesta noite levantando homens e mulheres. Aleluia. Ele estava em Anatote, ele vivia entre os sacerdotes, desde muito cedo estudando e sendo preparado para um serviço sacerdotal. A preparação de Jeremias, o que ele ouviu do seu pai, é que ele seria um sacerdote. Jeremias, você nasceu da tribo de Levi, a descendência de Arão, tu nasceu para realizar o serviço sacerdotal. Tu nasceu, tu vai crescer, tu vai se desenvolver, e quando tu chegar na idade de 30 anos, porque Números capítulo 4, versículo número 30 diz que os sacerdotes só exerceriam o ministério no tabernáculo a partir dos 30 anos. Por isso que Jeremias, aí nós vamos entender, ele diz: Senhor, por que se eu não passo de uma criança? Significa que ele não estava na idade adequada para começar o serviço sacerdotal. Ele não tinha ainda 30 anos. Alguns estudiosos dizem que o Jeremias tinha no máximo entre 19 a 25 anos quando ele disse: eu não passo de uma criança. Ele não estava na idade adequada para ser sacerdote, mas Deus não tinha desejo que ele fosse sacerdote. Deus desejou e Deus escolheu ele para ser profeta. Ele não tinha a idade adequada para exercer o ofício no templo, mas Deus não tinha ministério com Jeremias só no templo. Deus tinha ministério com Jeremias nas ruas. Deus não tem ministério contínuo só no templo, só não está só quando você está com o microfone. Deus tem ministério contínuo nas ruas, nas praças, nos baratos, nos lugares mais remotos da terra. Deus quer te levantar para tu ser uma palavra profética viva nesta terra. Só quem quer ser usado por Deus, levanta a tua mão, exalte a glória a este Deus. Jeremias vai resistir. Jeremias vai tentar dizer não para Deus. Mas diz o texto: veio a Jeremias a palavra do Senhor, e assim veio a minha palavra do Senhor. É interessante porque Jeremias não foi atrás da palavra.
A palavra veio atrás de Jeremias, porque o amor de Deus é tão grande que a gente às vezes foge da palavra, a gente foge da promessa. Deus nos escolheu, Deus fez uma promessa, um projeto para nós, e deu para nós um propósito de vida. Mas às vezes a gente tenta fugir, mas o amor de Deus é tão grande que Ele vai nos atraindo, Ele vai até nós. Jeremias não foi atrás de cargo, Jeremias não foi atrás de ministério, atrás de chamado, não. Ele foi chamado para que se cumprisse depois o que Jesus diria à sua igreja: não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça, e tudo que até diz em meu nome, o meu Pai concederá. Se você está aqui nesta noite, não porque você quis, mas porque a palavra de Deus te trouxe, você veio ao lugar certo, na hora certa, no tempo certo, porque o Pai está aqui para te atrair, Veio aqui a palavra do Senhor, o verdadeiro avivamento. Ele vem quando nós somos alcançados pela palavra de Deus, de tal forma que nós não conseguimos fugir, porque o profeta vai tentar fugir do seu chamado, mas Deus já vai estabelecer para o profeta este chamado, dizendo: Jeremias, vou te explicar como é que você foi escolhido. Aí ele vai dizer no versículo de número 5: antes que eu te formasse. Ou seja, Jeremias ainda na eternidade. Jeremias, eu não te escolhi quando tu estava no ventre, não. Eu escolhi antes que tu estivesse no ventre. Jeremias, tu eras só um embrião, Jeremias. Antes, na eternidade, eu disse: quando o povo se corromper, quando o sacerdócio se corromper, quando os profetas se corromperem, quando a nação de Judá se corromper, quando não tiver mais homem e mulher para se colocar na brecha, eu vou levantar um menino chamado Jeremias para pregar a minha palavra. Antes que eu te formasse, isso aqui é o mistério de Deus para você dar glória. Ele está dizendo: Jeremias, tu não tinha pré para andar, mas eu já te chamei. Jeremias, tu não tinha mão para levantar e adorar, mas eu já te chamei. Jeremias, tu não tinha boca para me louvar, mas eu já te escolhi. Jeremias, antes que o sangue corresse nas tuas veias, eu já te nomeei, e as nações se levantam. Antes que eu te formasse, sem forma nenhuma, Jeremias, no ventre eu te conheci. Porque muitas das vezes as pessoas acham que nos conhecem e nos julgam pela aparência, mas quem te conhece de verdade não é teu esposo, não é tua esposa, não é teu pastor, não é o pregador. O profeta pode até colocar a mão na tua cabeça e profetizar, não, mas quem te conhece de verdade é Deus. Quem te chamou de verdade é Deus. Quem te escolheu foi Deus. Antes que tu estivesse no ventre, Ele já te conhecia por completo. Porque as pessoas nos conhecem por parte, as pessoas o conhecem pelo exterior, mas Deus contempla o coração. Deus contempla corpo, alma e espírito. E antes que saíste da madre, te santifiquei. Ele está dizendo: eu te separei. Você é separado, você é diferenciado entre muitos, entre milhares que era para estar aqui nesta noite. Deus diz: eu te separei. Você pode até querer correr, você pode até querer fugir, mas eu te separei, eu te santifiquei. Tu pode até querer fugir e dizer: Deus, eu estou no limite, é o último culto, é a última conferência, mas Deus diz: quem eu separei, não tem mais como voltar para trás. Quem eu santifiquei, antes que tu fosse formado, eu te
Entenda aqui, Deus não deu as nações para o profeta. Diga bem forte: Deus não deu as nações para o profeta. Deus deu um profeta às nações. Deus não só te presenteou com uma família, Deus deu você a uma família. Deus não deu o mundo para você, não. Deus deu você para um propósito no mundo. Deus não deu às nações para o profeta. Não foi ele que foi presenteado, porque ele não faria a sua própria vontade. Então foram as nações que receberam o projeto de Deus. Você é um projeto de Deus para abençoar vidas. Você é um projeto de Deus para pregar a palavra. Você é um projeto de Deus para adorar. Você é um projeto de Deus para exaltar. Você é um projeto de Deus para glorificar o nome dele. Só quem é projeto, só quem é promessa, levanta a mão, exalte a glória, exalte a glória. Eu estou presenteando as nações com um projeto meu. Missões é isso, é Deus dando um projeto que nasceu no seu coração às nações, aos povos. Deus deu você aos seus vizinhos. Deus deu você aos seus colegas de trabalho. Deus deu você onde você pisar a ponta dos pés. Ela é tua por herança. Deus deu você e deu você a Ele, para que o nome do Senhor seja glorificado. Só que o profeta sabia que ele foi chamado para ser sacerdote. Como sacerdote, ele tinha garantia de vestes sacerdotais. Como sacerdote, ele tinha garantia das ofertas todos os dias. Ele tinha garantia de pão todos os dias, de carne todos os dias, porque uma parte do que era oferecido ficava para os sacerdotes. Ser sacerdote era uma garantia de sustentabilidade, de estabilidade. Quem não queria ser sacerdote? Usar uma mitra, a qual na ponta desta mitra, na testa, havia uma lâmina de ouro, escrito santidade ao Senhor. Quem não queria vestir de púrpura? Quem não queria usar o éfode, os coletes, as pedras que glorificavam o nome do Senhor através dos nomes de Israel, representando as 12 tribos? O sacerdote, ele é o representante de Deus ao povo. Ele representa o povo a Deus. Ele leva a vontade do povo a Deus. Mas Deus não queria que ele fosse sacerdote. Deus queria que ele fosse profeta. Deus não queria que ele trouxesse a vontade do povo a Deus, mas que ele trouxesse a vontade de Deus ao povo. Deus queria que ele fosse representante de Deus na terra, não na terra a Deus. Eu quero dizer que talvez você queria estar em outro lugar, mas Deus te escolheu para entrar nessa casa, adorar o nome dele e ser representante dele nesta terra, diz o Senhor. Senhor, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque eu não estou na idade adequada, eu não estou na maturidade dos 30 anos para ser um sacerdote, eu não sei falar ainda, eu não estou preparado. Mas quem te prepara é Deus, quem te capacita é Deus. Ele vai dizer: Deus, eu não passo de uma criança. Irmão, criança só anda acompanhada. Criança, quem assina por ela é o responsável, o pai e a mãe. Ele está dizendo: Deus, eu não tenho autonomia. Deus disse: fique tranquilo, não diga eu não passo de uma criança, porque onde eu te mandar tu ir, tu irás. Aonde eu te enviar, tu irás. Sabe o que Deus está dizendo? Fique tranquilo, Jeremias, você não vai sozinho, você vai acompanhado. Quem vai acompanhar, Jeremias? A minha presença. Quem vai acompanhar? A minha glória. Quem vai acompanhar? A minha unção.
Você está com medo de assumir esta obra. Você está com medo de começar o seu ministério, mas Deus está dizendo: eu irei contigo, aonde eu te enviar, tu irás. A primeira parte de Deus repreende o profeta e diz: não diga só uma criança, porque eu vou contigo. A segunda parte eu não sei falar, tudo tranquilo, porque eu também resolvo esse problema. Tu não vai dizer o que tu acha, tu não vai dizer o que tu conhece, porque tu tem limites, profeta. Tu não vai dizer o que tu pensa, o que tu estudou, o que tu acha que sabe. Quem vai colocar as palavras na tua boca é o meu Espírito Santo, e tu só vai dizer quando eu mandar. Deus está dizendo para homens e mulheres aqui nesta casa: tu estás preocupado quando e o que tu vai fazer na minha obra? Eu irei contigo e colocarei as minhas palavras na tua boca, diz o Senhor. Fica de pé em nome de Jesus, adorando e exaltando o Senhor. Eis que te ponho as palavras da tua boca. E aí Deus vai dizer: olha, ponho-te neste dia sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruires e para arruinares, e também para edificares. Mas o que eu acho mais interessante está no versículo 18, diz assim: porque eis que te ponho hoje por cidade forte, te ponho hoje por coluna de ferro, te ponho hoje por muro de bronze. 3 características que Deus vai dar a ele: contra toda a terra. E ele vai dizer: contra os reis da terra, ou seja, contra os sistemas governamentais. Nós estamos vivendo uma época em que esse sistema governamental quer entrar dentro da igreja para governar a igreja do Senhor. Aleluia, para governar conforme o sistema do mundo, para governar como o homem governa uma cidade, um país. Mas não, o governo de Deus é teocrático, é Deus quem tem o controle. Então Deus vai começar a levantar nessa nação profetas e profetisas para pregar contra o sistema governamental, para pregar contra as leis que não estão de acordo com os valores e os princípios bíblicos. Eu vou te levantar contra os reis, mas não só contra eles, contra os príncipes, ou seja, contra a nobreza, contra a elite econômica. O mundo econômico, o sistema econômico está querendo entrar dentro da igreja para corromper a igreja, para corromper as ofertas, para corromper os dízimos. Mas Deus vai levantar profeta para pregar uma igreja lavada e remida do sangue do Cordeiro. Para pregar, Jeremias, contra os sacerdotes. Há muitos sacerdotes que estão corrompendo a igreja do Senhor, mas Deus não se deixa escarnecer. O sistema religioso estava escarnecido. Então Deus levantou um profeta como muro forte, como cidade forte, como muro de bronze, como coluna de ferro, para pregar contra o sistema religioso, para que eles pudessem se arrepender e se converter a Deus a tempo. Mas o pior não é pregar contra o sistema governamental. O pior não é pregar contra os príncipes da elite econômica. O pior não é pregar contra os sacerdotes. O pior é quando o povo começa a sentir a dor da palavra. É quando o povo começa a olhar para você e já não começa mais a ver Deus na tua boca, achando que você está pregando aquilo que você quer, achando que o que você está pregando é muito colorido, achando que você está pregando é muito forte. Não, Deus levantou Jeremias, o mesmo povo que dizia: Jeremias é o nome de Deus, Jeremias é o profeta. Depois o mesmo povo que aplaudiu foi o mesmo que o povo que perseguiu. Jeremias foi perseguido, Jeremias foi desprezado, Jeremias foi rejeitado, Jeremias foi ferido, machucado, Jeremias foi preso, colocaram um cepo, feriram o profeta, apedrejaram o profeta, e ele achou que não ia mais pregar, porque estava no seu limite, e disse comigo, não falarei mais as suas palavras, não lembrarei mais do teu nome. Mas de repente veio um fogo, começou a consumir o interior do profeta, e quando ele viu, ele estava
Jeremias, mas tem uma coisa, eu vou te mostrar uma coisa, Jeremias. Tu está correndo com homens. Jeremias, homens são compostos de carne, água, sangue, nervos, ossos. Jeremias, o homem não é nada, Jeremias, mas eu sou espírito. Por que tu valia o homem? O homem se levanta e cai, o homem se levanta e passa, o homem nasce, cresce, mas morre. Mas eu sou eterno e as minhas palavras não passam. Jesus, Senhor, só me crê, fecha os teus olhos nesta noite. Em 30 segundos agora, você vai abrir a boca e adorar este Deus. Só se Ele merece toda honra e toda glória. Você pensou em parar, você pensou em desistir, você pensou em descer o meu limite, mas Deus disse que Ele te chamou não tem limite. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Antes de mim não houve Deus, nem depois de mim haverá. E operando eu, quem impedirá? Cheio, graça, poder, Deus está na casa, vai durando, e o que é nosso, Ele está nessa casa. Você pensou que mas Ele disse, Ninguém pode tirar.